Esta noite, como tema da nossa mensagem, o maior exemplo de fé. Diga comigo, o maior exemplo de fé. Existe o maior exemplo de fé que nós vamos ver nessa noite. Você já conhece, mas eu preciso te falar desse jeito. O maior exemplo de fé. As nossas vidas devem ser movidas exatamente por fé. E é nisso que eu quero me envolver nesta noite. Você vai abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, no versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Esse é o nosso primeiro versículo dessa noite. E Romanos 4, versículo 3 fala assim: pois o que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Tem aqui, que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui a Bíblia NVI, um pouco diferente. Você vê que nós já começamos aqui a apresentar para você o maior exemplo de fé, que é Abraão. Abraão creu em Deus, e por isso foi creditado como justiça. O nosso maior exemplo de fé foi Abraão. Sabemos que Abraão, ele é chamado de pai da fé. Ele foi chamado como o pai da fé. Em Romanos capítulo 10, no versículo 17, Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Escuta isso: a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Cristo. E Abraão, para nós, é um grande exemplo de fé, porque simplesmente ele ouviu a mensagem e estava acreditando 100%. Ele acreditou que era real, que ele poderia seguir. Você entende que a fé de Abraão é uma fé cegamente. Você me pergunta o que é uma fé cegamente? É a fé que você vê sem existir nada. Sem existir nada. E você crê sem existir nada. Você crê porque você ouviu uma palavra. Vamos, pegue comigo isso. Ele creu porque ele ouviu uma palavra. Só uma palavra te basta, querido. Só uma palavra basta para nós. Abraão simplesmente creu mediante uma palavra. Olha o que diz em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1 diz assim: ora, quem abriu, diga amém. Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E far-te-eis uma grande nação, abençoar-te-eis e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoareis os que te abençoares, e amaldiçoarei
os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas, diga, todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, e saiu de Arã, saiu do lugar que eles estavam habitando, e tomou Abraão a Sara, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arã, e saiu para ir à terra de Canaã, e chegando à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor e disse: a tua descendência darei a esta terra, e edificarei ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para o monte do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, e tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém? Vamos observar muito bem esse texto que você já leu várias vezes, que para mim é o maior exemplo de fé, como nós já citamos aqui alguns textos antes, e falamos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem que está proposta para nós, e sem fé é impossível de maneira alguma agradarmos ao Senhor. A Bíblia já começa a nos declarar também que é necessário que, se alguém se aproxime de Deus, se aproxime por fé. Se aproxime por fé. E aqui nós estamos diante de um texto tão poderoso, e que alguém acredita 100% cegamente é acreditar sem ver nada. Ele não vê nada, mas ele acredita 100% que Deus está com ele. E essa é a proposta de Deus para ele. E a proposta de Deus, quando Deus chega para ele e diz, o Senhor fala para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Como diz aqui? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, olha aqui, meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que tremendo. A promessa de Deus chega a um homem, ele escuta a palavra de Deus, e qual é a primeira coisa que ele faz quando ele escuta uma palavra de Deus que vem para a sua vida? Ele acredita 100%, diga, acredita 100%, acredita cegamente, acredita em algo sem ver, e a primeira coisa que ele faz, que ele recebe, é renunciar. Diga, renunciar. Quando ele recebe a palavra de Deus, quando Deus diz para ele: saia do meio que você está e vá para o lugar que eu te mostrarei, ele renuncia a tudo. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é interessante isso, mas a Bíblia nos fala claramente de renúncia. Quando você recebe Jesus na sua vida, quando você se torna um cristão, você acredita 100% que a palavra veio sobre você, e a primeira coisa que nós temos que fazer, como Abraão fez, foi renunciar. Renunciar significa dizermos não à proposta que já foi proposta para nós, e não a que vem para nós. Nós renunciamos para algo melhor, renunciamos por conta de uma palavra. O que é que nós fazemos com o pecado? Renunciamos o pecado, dizemos não ao pecado, dizemos não a nós mesmos,
E Abraão, naquele momento, quando ele recebe a palavra, ele diz não para ele mesmo. Por que isso? Porque ele estava muito confortável. Ele tinha tudo para dizer não. Ele tinha tudo para dizer não. Para dizer não, essa palavra não é de Deus para a minha vida. Essa palavra não tem nada a ver comigo. Ele tinha tudo para dizer não. E não acreditar. Porque você imagina você tendo que desmontar completamente a sua vida hoje. Você já imaginou isso? Você tendo que parar a sua vida completamente por conta de uma palavra que você não está vendo nada? Já pensou? Você já pensou nisso? Abraão fez isso. Ele saiu do seu meio por conta de uma palavra de Deus. Ele saiu do lugar que ele estava e foi para um lugar desconhecido. Você sabe quantas coisas no caminho ele pôde encontrar, mas ele se manteve em renúncia, acreditando sem experimentar nada. A Bíblia diz que Abraão creu contra as esperanças. Estão comigo? Ele creu contra as esperanças. Ele renunciou a si mesmo, só por conta de uma palavra que veio dos céus para ele. Irmão, se você está ouvindo uma palavra, você tem que saber se é de Deus ou não. Se não for de Deus, não vá. Se não for a hora, não vá. Abraão tinha 75 anos, muito maduro para saber se é algo de Deus ou não, e estava servindo ao Senhor. De verdade, já pensou sair com 75 anos de um lugar estabelecido? Ninguém vai. Aos 40 ninguém quer mais nada. Aos 50 pior ainda. Aliás, 65 anos hoje está na faixa de juventude, tá? Quantos 75 anos temos aqui? É sério, estatística isso. 65 anos hoje é jovem, tem que trabalhar, correr atrás, pagar o preço. Que maravilha, né? A média é 100 anos agora. Vai ter que aturar aqui 100 anos. 100 anos, imagine. Uns vão orar, morre logo essa miséria. Não, mas 100, a média é essa, irmão. 65 anos, o cara hoje está tranquilo, é considerado como jovem. Não, meu irmão, não se desanime não, tem muita coisa para você andar. Tem muita estrada para você percorrer, tem muita coisa para você fazer. Ainda não parou. Nós só estamos começando as nossas vidas, só estamos começando. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Abraão, ele manteve-se na palavra, renunciou. Primeira coisa que ele fez aqui foi renunciar. A fé vem para renunciar. Aquilo que está bom, renuncie. A fé vem para mudar o caráter. No versículo 2, a Bíblia vai forjando ele. Imagine ter que sair de algo, caminhar. E a Bíblia fala aqui, ó, farei de você um grande povo, e abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Quando a Bíblia fala farei de você um grande povo, a ideia que eu tenho aqui é de forjamento. Diga comigo, forjamento. Para se tornar, tem que se passar pelo fogo. Aliás, o ouro, para se tornar uma aliança que está no seu dedo, para se tornar um brinco que está na sua orelha, para se tornar um colar que está no seu pescoço, tem que passar pelo fogo, pelo forjamento, pela modelagem. Quando Deus fala para Abraão, farei de você, Deus está dizendo, eu vou te modelar na trajetória. Eu vou te modelar, eu vou te forjar, eu vou botar você do meu jeito. Será um vaso modelado. E Deus só faz isso na trajetória. Quando Abraão renuncia e quando Abraão vai, Deus quer fazer dele na trajetória caráter.
Deus quer formar nele um caráter. Deus quer dizer, aqui você tem se mostrado um homem de fé, mas eu quero forjar o seu caráter. Amém? Na fé, Deus vai forjar o nosso caráter. Deus vai forjar o nosso compromisso. Deus vai forjar as nossas vidas. Deus vai exigir de nós que nós sejamos de fato homens e mulheres de Deus. Então tem forjamento, tem tempo difícil. Aliás, a Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Significa que não é mar de rosas, querido. Se alguém, um dia eu encontrei uma pessoa, ela converteu ao Senhor, ela aceitou Jesus e ela disse: irmão, eu pensei que a igreja era desse jeito, mas o tempo foi passando e eu vi que não é desse jeito. E é verdade, irmão, aonde tem pessoas, tem forjamento, as pessoas não são iguais. E ninguém não vai encontrar nunca uniformidade. Não vai ter. E o que Deus quer simplesmente é modelar cada um de nós, conforme a nossa natureza, o nosso temperamento, seja sanguíneo, fleumático, seja, o que mais? Colérico, seja hemorrágico, né? Tem esse? Colérico hemorrágico, né? Pingando de sangue. Mas é natureza, irmão. A gente tem que saber, irmão, que as pessoas não são iguais. E na caminhada incrível, o Senhor fala para ele: farei de você um grande povo. Um grande povo farei. Significa que nós nos tornaremos. E ele estava falando para Abraão: você vai se tornar, mas eu vou forjar você. Eu vou tratar você. Quantos estão prontos aqui para ser tratados por Deus? Quantos estão prontos para ser tratados por Deus aqui? Eu não vou nem ler, peraí. Irmão, não tem jeito, não adianta fugir. Deus vai nos pegar. Olha, Deus vai pegar cada um de nós aqui, porque Ele quer você do jeito dele, Ele vai te pegar. E Deus precisou levar Abraão por um caminho, porque Deus precisava pegar ele lá. Estava bom para ele. Deixa eu te falar uma notícia. Quem quer ouvir uma notícia dessa noite aqui? Levante a mão. Levanta a mão, não tenha medo não. Estou vendo que tem gente com medo aqui. Quem quer ouvir uma notícia aqui? Levante a mão. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, irmão. Vai te pegar para te melhorar. Para melhorar a sua vida. Não pense que foi à toa, não. Deus precisava de um homem igual Abraão. Mas Deus precisou pegar ele para forjar o caráter dele, mudar a vida dele completamente. Deus precisa moldar as nossas vidas. A fé nos faz sonhar. O que Deus queria fazer com ele? Levar ele no caminho a sonhar. A primeira coisa para você sonhar, você precisa ver alguma coisa. Concorda comigo? Ou você precisa deitar e dizer: eu vejo a minha casa, eu vejo o meu carro. Deixa eu falar para você, eu declaro que Deus vai mudar coisas, vai trazer carros para nós, vai trazer a bênção dele. Você precisa ver. Antes de ter, você precisa ver. Você precisa ver. E Deus precisava forjar o caráter dele. Deus precisaria levar ele a renunciar. Deus teria que levar ele à renúncia. E Deus precisaria levar ele a sonhar. A sonhar. Para que ele fosse o maior exemplo de fé, Deus precisaria levar ele a enxergar. Para você acreditar em algo, você precisa ver. Mesmo sem ter. Vocês estão me entendendo? Para que você acredite em algo, você precisa ver mesmo sem ter em suas mãos. Ter a sua casa aos pés do Senhor, ter uma família próspera,
ter um lar abençoado, ter a casa dos sonhos, ter o carro dos sonhos, ir para o lugar do sonho, ir para a viagem dos sonhos. Você precisa, mesmo se acontecer, você começar a ver. E Deus fez com que Abraão começasse a sonhar. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, 5. Fala assim: então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se podes contar, diz-lhe, assim será a sua descendência. O que é que Deus começou a tratar com ele? Meu filho, é hora de renunciar. Meu filho, é hora de forjar o caráter, e agora é hora de sonhar. E Deus falou para ele: levanta para fora da tenda, e disse: olha para os céus, conta as estrelas, e se é que podes contá-las. E prosseguiu, e assim será a sua descendência. Alguém aqui já tentou contar estrelas quando era pequeno? Fala a verdade. Alguém já conseguiu? Você nunca sentou para contar estrela aqui, nem os mais velhos que viviam na escuridão, na roça? Não é? Nós vamos ficar lá. Daqui a pouco a gente se perdia, vou contar de novo. E aí de novo, e aí de novo, e aí de novo. E aí ia contando, nunca terminava. E Deus fez Abraão contar. Vai lá, meu filho, eu vou te levar a um lugar. Eu vou forçar os seus sonhos agora. Deus disse para ele: eu vou forçar a você sonhar. A você sonhar. E Deus levou para fora. Levou ele para fora da tenda. E disse: meu amiguinho, começa a contar. Senta aí. Começa a contar as estrelas aí. Aí ele começa a contar. Olhou para os céus. Conte as estrelas. E Deus começa a... Vamos conversar aqui, né? Deus olha para ele, deve botar a mão no queixo, dizer: rapaz, será que você vai conseguir? Será que você vai conseguir? E Deus fala para ele: se é que podes contar, meu amigo. Se você conseguir contar. Ele vem depois e diz: conseguir, assim será a sua descendência. Irmão, receba a palavra de Deus. Seus sonhos não estão mortos. Você precisa continuar sonhando, crer no seu ministério, crer no seu chamado, que Deus te chamou para fazer. Você precisa manter de pé. Está difícil, não importa, continue, aconteça o que acontecer. Deus vai mover na sua vida seus sonhos. Deus quer forçar você a continuar sonhando, a continuar crendo. Vai acontecer. A Bíblia diz para você e a sua casa servirá ao Senhor. Deus, Ele tem promessa para nossas vidas. Os sonhos precisam continuar nas nossas vidas. Não vamos parar, querido. E Deus disse a Abraão: você já saiu de lá, né? Você já renunciou. Você já está sonhando. Você já está com um caráter formado. Você precisa sonhar. Você está entendendo a historinha de Abraão, como é? Porque ele é considerado pai da fé. Ele busca. Ele está pronto, irmão. Na trajetória das nossas vidas, nós precisamos estar prontos para perder e para ganhar. A trajetória de fé não só ganha, a gente tem que se manter mesmo no dia que a gente está perdendo, mesmo no dia que a gente não fez certo, mesmo no dia que a gente falhou, mesmo no dia que não está acontecendo, mas nós temos que mantermos de pé na caminhada, porque é uma caminhada. Amém? Amém. Alguém chegou na minha porta hoje, da outra tribo. Quem sabe o que eu estou falando? Alguém da outra tribo. Alguém da outra tribo chegou na minha porta e falou: você crê numa vida após a morte? Eu creio. Você crê num lugar aqui na terra? Eu creio que existe um lugar, e um lugar que vai ser só de paz. Porque a Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu creio 100% em um lugar que Deus tem preparado para nós. Ponto final, a conversa acabou. Porque você crê, querido.
Você crê em algo, você acredita em algo que Deus tem para você. E quando o homem acredita em algo que Deus tem para ele, nada pode te tirar daquele lugar, até que se cumpra a promessa de Deus na sua vida. Então Deus leva Abraão a sonhar, a acreditar que tem algo para ele. A Bíblia nos diz, no versículo que nós lemos na quarta-feira, que nós não vamos ler aqui, mas a Bíblia nos diz que Deus, ele tem tesouros escondidos. Tem tesouros escondidos para nós. Tem algo para nós que está oculto, que nós não sabemos. Mas Deus tem algo escondido para nós. Deus tem algo que não foi revelado ainda para nós. E nós precisamos continuar na trajetória. Talvez esteja bem perto. Talvez falte pouco. Falta pouco tempo, falta poucos dias, falta um pouco de anos para acontecer. E quem foi que disse a você que promessa de Deus tem tempo certo? Se Deus falasse para nós o tempo da sua promessa, nós já tínhamos nos comportado bem diferente. Mas Deus não fala nem o dia nem a hora. Deus quer que você continue sonhando. Deixa eu falar aqui para você. Deus quer que você continue sonhando. Deus quer que você continue na mesma posição. Deus quer ver você continuando crendo e se mantendo na mesma posição. A fé inabalável, continuar crendo. O nosso maior exemplo de fé é esse: acreditar sem ver nada acontecendo, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A fé é para vivermos. A fé é para vivermos em santidade, vivermos nele, vivermos em sua palavra. Em Gênesis 17, do versículo 1, 17:1, vamos ler aqui. Eu vou ler primeiro cá. Gênesis 17:1 diz: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser. Bora fazer uma continha aqui? Bora fazer uma conta? De 75 anos até 90 anos de idade. São quantos anos, irmão? Tá brincando, tá de brincadeira, né? Meu amigo, já não basta os 75 anos e ainda tem que estar recebendo mais palavras de Deus aos 90 anos. 99? Ah, tá. Aos 99 anos ainda, Deus ainda quer mais. 24 anos. 24 anos de andar com Deus, de viver com Deus. Quem aguenta? Chuta o pau da barraca. Que nada, que Deus é esse? Que nada, você viu o Senhor nada, eu vou aproveitar a minha vida. Eu vou correr atrás do meu prejuízo. Não dá não, irmão. Não dá não, irmão, chega. Não já chega aos 70 no couro. Barriga, irmão. 75 e ainda vem mais 99 ainda nessa pegada forte. Mas Deus fala para Abraão de vida, ele fala de vida. Ainda aos 99 anos, o Senhor chama ele para o compromisso. Deus, ele quer homens e mulheres de compromisso. E Deus fala aqui: Abraão, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. O cara já tinha uma estrada, meu amigo, já tinha uma andada, já tinha uma pegada forte, já estava diante do Senhor ali, e Deus ainda fala. Talvez Deus está falando para nós nessa noite: anda na minha presença. Talvez Deus está falando para nós: anda na minha presença e ser perfeito. Vida de oração, vida de consagração, jejum, leitura da palavra, vida com Ele, santificação, guardar a mente,
guardar o coração, guardar os ouvidos, não se entregar à proposta mundana. E é por isso que Deus fala para ele: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não se envolva, não se entregue. Não se entregue às propostas, porque eu tenho coisas maiores para você. É se manter, querido, dê o que der. Já falei aqui, o sangue pode estar dando na canela, mas a minha vida é com Deus. O meu compromisso é com o Senhor. A minha vida é com Ele. Não, as coisas estão difíceis, mas o meu compromisso é com Deus. Não tenho dinheiro, meu compromisso é com Deus. Não tenho dinheiro para pagar as contas, meu compromisso é com Deus. Vai chegar, vai chegar. Deus é poderoso, Ele tem o seu tempo, Ele vai fazer, Ele vai mover. O que Ele quer é que eu e você ande na presença dEle, na vontade dEle, segundo a sua vontade. Se manter nele todos os dias, querido, negociar jamais. Você pode até falhar, ninguém é perfeito, não é para falhar, pode errar, ninguém é perfeito, mas o nosso compromisso maior deve ser com o eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, querido. Esse merece a nossa vida, a nossa comunhão, o nosso relacionamento. E você perceba comigo que a trajetória de Abraão foi pesada. Foi de renúncia, não é verdade? Foi de renúncia, foi de provocamento de sonhos. Vamos ver aqui. Foi provocar os sonhos que ele tinha, foi de mudança de caráter, foi de compromisso com o Senhor, foi de santidade. Deus levou ele à santidade. A caminhada com Deus não é tão fácil, mas também não é tão difícil. O que Deus precisa de um homem ou de uma mulher que simplesmente obedeça, submeta, esteja com Ele, esteja junto com o Senhor, se mantenha no Senhor. E por último, o Senhor chama Abraão para a entrega. Pesado, né? Deus chama, meu Deus, irmão, eu tenho que estudar esse texto aqui. Vamos fazer aqui. Qual foi a primeira coisa que Deus chamou Abraão para quê? Vamos lá? Sair da casa. Isso ele chama, sai da sua casa. Isso nos fala de renúncia. Deus chama ele para mais desafio. Deus chama ele para uma mudança. Mudança de quê? De caráter, de personalidade, porque na trajetória tem que haver forjamento. O Senhor chama ele também para provocar sonhos, para que ele creia nos sonhos que Deus tem para ele. O Senhor chama ele para uma vida de santidade. Chama ele para uma vida de santidade. E por último, o Senhor chama ele para uma entrega. Como é difícil, né? Depois de Abraão já está na sua terra de conquista, a sua terra, no seu lugar de estabilidade, o Senhor chama ele para uma entrega. Qual foi essa entrega, irmãos? Vamos lá? Deus chama ele para uma entrega. Deixa eu botar os óculos, senão não vejo direito. Gênesis 22, 2. Gênesis 22, 2. Olha aqui a entrega qual é. Olha aqui. A entrega é tremenda, é forte. Então disse Deus: toma o seu filho. Quem é o seu filho? De 100 anos. Depois de 100 anos, Isaac. Ele não podia ter filho. Vamos lembrar da história? Abraão, Sara não podia ter filho. Com 100 anos ele gerou uma criança. E ele simplesmente é um desafio. Então disse Deus disse: toma o seu filho,
seu único filho, Isaque, a quem você dá alguém que você ama, você entrega alguém que você ama e vá para a região de Moriá, sacrificar-o ali com o holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Não vai. Difícil, né, irmão? Deus cruel. Como é que faz isso? Como é que faz isso comigo? Como é que o Senhor faz isso comigo? Tirou o que eu mais gostava, o que eu estava me dando bem, tirou a coisa boa que eu tinha. Talvez Deus precise falar isso não, né? Não vou falar isso não, né? Mas você já imaginou se Deus tirar o seu Isaque? O que é o seu Isaque? A pergunta é essa. O que é o seu Isaque? Seu Isaque talvez não seja o seu filho, o seu único filho, como Abraão estava aqui. Mas você pode pensar, o que é o seu Isaque? Quem tem sido para você o seu Isaque? Se tirar, você para a sua vida. Pensa comigo. E Deus chama ele aqui para o último desafio. Entrega o seu único filho. Mas sabe que Deus somente... Às vezes nós pensamos que Deus não prova. Deus prova, irmão. Deus prova. É porque Deus é mau? Não, é porque Deus é bom. É porque Deus quer... Quando Ele prova um homem, é porque Ele tem coisas maiores para esse homem, para essa pessoa. Abraão, ele vai lá para o sacrifício, põe lá seu filho lá no lugar de sacrificar. E quando ele vai, bora ler essa historinha toda? Acho que é interessante. Vamos ver o versículo 2. E quando ele vai para o sacrifício, lá para o lugar do holocausto, lugar de morte, versículo 3. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o junto e levou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ele vai para um lugar para sacrificar a criança. Versículo 4. E no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar de longe, ao longe. E disse ele ao seu servo: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorarmos, voltaremos. Ele não fala a ninguém o que vai acontecer. Ele simplesmente vai, vamos lá. E Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse, o que Isaque disse? Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho. E respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? O menino pergunta, né? Onde está, meu pai? Cadê? Eu estou vendo tudo aqui, mas eu não estou vendo. E ele, sem saber que o cordeiro, ou seja, que o sacrifício era ele. E respondeu Abraão: Deus mesmo há de provar o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Ele fica preocupado, né? Eu imagino que ele fica: rapaz, não estou vendo nada aqui, onde é que está esse negócio? E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar no altar, e sobre ele arrumou a lenha, arrumou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em
cima. Quem é que foi para cima da lenha? Meu Deus, hein, meu pai? Já pensou? Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Imagine que dor do pai, mas ele em obediência à palavra de Deus, obedecendo a Deus. Às vezes as coisas podem ser difíceis para nós, irmão, mas obedeça, continue, porque ele vai. Mas o anjo do Senhor, quando ele levanta a mão, quem aparece? Quando ele levanta a mão para sacrificar a criança, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. E Abraão diz assim: eis-me aqui. Respondeu ele. Para tudo, quando Deus chega, para tudo. As coisas têm que parar, porque Deus tem a palavra final. Deixa eu falar para você, seja o que for, querido, você está passando, a palavra final é do Senhor. Aguenta firme, mantenha-se de pé, porque a palavra final vem de Deus. É Deus que vai dar a palavra final. Juiz vai te obedecer, advogado vai te obedecer, empresários vão te chamar, contratos, seja o que for, mas eles vão obedecer, porque a voz de Deus vai estrondar na sua vida. Onde você estiver, a voz de Deus é mais poderosa. Eu não ouço nenhuma animação, meu pai, mas vou continuar pregando o resto da minha vida. Já viu que os 65 anos o cara é jovem, então segura a onda. Ai, ai. Não toque no rapaz. Quem diz aqui? O anjo diz: não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Por conta da obediência, por conta da fé, Deus sempre recompensa. Vamos lá? Ele diz: não toque no menino. Mas quando Deus fala algo para nós, para não fazer, é porque Deus tem a provisão. E se Deus está deixando desse jeito, querido, porque Deus tem provisão, na minha vida nunca faltou nada. Provisão divina. Se eu falar para você, não vai faltar nada para você. Deus, Ele vai suprir todas as coisas. Deus vai mover em todos os aspectos das nossas vidas. Vamos terminar o culto, viu, agora. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres no arbusto, e foi lá e perguntou, e pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Pronto, chegou a provisão. Deixa eu fechar aqui a Bíblia. Deixa eu falar para você que sempre quando nós estamos em obediência ao Senhor, Deus vai se manifestar em nossas vidas. Quando estamos vivendo em fé, Deus vai fazer o milagre. Por isso Abraão é o maior exemplo de fé que já vimos em todos os tempos. A base da nossa fé em Cristo não é, eu quero dizer, os cristãos têm uma base de fé, é Cristo, mas Abraão é o nosso exemplo de fé. Se tem alguém que você pode ler e se espelhar e ver como ele se comportou diante da palavra de Deus, esse alguém é Abraão, o nosso maior exemplo de fé. E se você, por algum motivo ou outro, deve se espelhar a sua fé em alguém, se espelhe em Abraão. Se espelhe no que ele fez, como ele fez. Foi chamado aos 65 anos para ser provado na fé. Eu não sei o que você passa, não sei como você está, não sei como você está vivendo, mas a minha questão nessa noite é saber que a sua base de fé é Cristo, e o seu maior exemplo de fé seguinte é Abraão. Abraão é o pai da fé, e como pai da fé, querido, nós temos um exemplo a seguir, olhar e dizer: isso aqui tem um grande exemplo de fé. Mesmo Deus testando o seu coração, ele
vida de pé? Quantos de nós temos a capacidade e a fé para ser testado em Deus e manter as nossas vidas nele? Deixa eu te falar algo, o que você está passando, você precisa se manter em Deus, em fé. Não é nada aos olhos de Deus, Deus vai resolver, porque Deus ele não tem prazer no que nós passamos, em dificuldade Ele vai resolver, Ele vai fazer. Mas a grande notícia que eu tenho para falar para você, que Ele irá suprir a sua vida em tudo, Ele trará a provisão em tudo. Se mantenha na sua fé, se mantenha na sua expectativa de fé, se mantenha nele, porque Ele fará todas as coisas. Tiago capítulo 1, versículo 22, só para a gente encerrar aqui e orarmos, que está sendo difícil. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Muitas pessoas têm ouvido muitos homens pregarem na mídia, tem muita gente falando, e gente boa, falando mesmo. Mas a questão não é somente você ouvir, a questão é você praticar. A questão é você praticar, viver e não enganar a si mesmo, querido. É hora de nós vivermos por fé e não por vista. Nós vivemos não pelo que nós cremos, pelo que nós vemos, nós vivemos pelo aquilo que nós cremos. E Tiago é forte quando ele fala aqui hoje para nós também. Não seja praticante da palavra. Aqui não é só um livro, querido. Aqui é a palavra de Deus viva em nós. Aqui a palavra de Deus vive em nós. Não é somente para ouvir, é para praticar, é para manter. Porque se nós não sairmos daqui hoje e voltarmos no próximo culto do mesmo jeito, só estamos sendo ouvintes. Só estamos sendo ouvintes e mais nada. Mas nós temos que ser praticantes, porque se formos só ouvintes, estamos enganando a nós mesmos. Às vezes nós ouvimos tanto, vimos muita gente, ouvimos tantas coisas de manhã, de tarde, de noite, estamos vendo um monte de coisa, mas o que nós ouvimos tem que saltar, né? E vir para a prática. Temos que viver. Deus quer levar você e a mim para um nível de fé. Um nível de fé incomparável. Um nível de fé que vai fazer a diferença no seu trabalho. Eu e você precisamos exercer a fé onde nós estivermos. Orar, declarar que o reino de Deus está estabelecido e Ele vive em nós. Fique de pé nessa hora. Fica no seu lugar. Mas eu quero que você fique aqui comigo. Quero que você fique aqui comigo. A pergunta nessa noite: em que a sua fé tem sido abalada? Em que a sua fé tem sido abalada? Você parou para pensar nisso? Sua fé está sendo abalada em quê? Quero orar com você, vem aqui na frente. Não tem vergonha, não, meu irmão vai falar, minha fé está fraca. Não, não é fé fraca. O que está abalando a sua fé? Eu quero orar com você nessa noite. Vem aqui, dê um passo à frente.